No mundo dos carros elétricos, uma guerra silenciosa está acontecendo neste exato momento. Duas gigantescas empresas chinesas estão disputando o coração do seu futuro veículo e os números que elas divulgam parecem pura ficção científica. A Joai acaba de divulgar dados que estão deixando toda a indústria boquiaberta. Eles têm uma bateria LFP que carrega a 1093 kW. Para se ter uma ideia, essa potência é suficiente para carregar seu carro elétrico mais rápido do que você consegue encher o tanque de um carro a gasolina em um posto de gasolina. Mas a velocidade bruta de carregamento é apenas uma parte dessa história. Por anos e anos, os engenheiros de baterias acreditaram em algo que chamavam de triângulo impossível. Essa regra dizia que você nunca poderia ter tudo o que desejasse em uma bateria ao mesmo tempo. Você sempre teria que abrir mão de algo. Era considerada uma lei inquebrável da física e da química, mas a Geely afirma ter quebrado essa lei. Eles dizem que sua nova bateria faz o que todos pensavam ser impossível, e este não é um protótipo guardado em algum laboratório. Esta é uma bateria real em um carro real, rodando em estradas reais neste exato momento. Se você está gostando de vídeos como este, clique no botão gostei, pois dá muito trabalho produzi-los. E inscreva-se para não perder o próximo. O que você está prestes a ouvir é uma análise detalhada de como eles conseguiram fazer isso. Vamos explorar os sistemas de refrigeração incríveis, a química que resiste a um tiro e a vida útil de 1 milhão de quilômetros. E veremos se isso realmente supera a famosa bateria do BYD Blade. Para entender por que isso é tão importante, primeiro você precisa entender o triângulo impossível, ou triângulo impossível das baterias. Pense em tudo o que você deseja de uma bateria para o seu carro elétrico. Você quer que ela carregue incrivelmente rápido para não perder tempo esperando em um posto de recarga. Você quer que ela dure anos e anos sem perder a capacidade de armazenar energia. E você quer que ela seja completamente segura, mesmo que algo dê muito errado. Esses três desejos formam o que os engenheiros de baterias chamam de triângulo impossível. O nome já diz tudo. Por décadas, a crença em toda a indústria era de que você só poderia ter duas dessas três coisas ao mesmo tempo. Isso era tratado como uma lei fundamental da natureza, tão certa quanto a gravidade. Vamos analisar por que essa compensação existe. Quando você injeta uma quantidade enorme de eletricidade em uma bateria para carregá-la rapidamente, esse fluxo de energia gera calor. Quanto mais rápido você carrega, mais calor você cria. E o calor é o inimigo da química das baterias. A isso deteriora os delicados materiais internos com o tempo. Portanto, se você prioriza a velocidade, está destruindo lentamente a vida útil da bateria a cada carregamento rápido. A bateria funciona perfeitamente hoje, mas em 2 anos ela terá menos energia do que antes. Agora inverta a situação. Se sua principal prioridade é fazer com que a bateria dure o máximo possível, você precisa tratá-la com cuidado. Você deve carregá-la lenta e cuidadosamente para manter o calor baixo e proteger os componentes químicos internos. A bateria pode durar centenas de milhares de quilômetros, mas você terá que esperar bastante tempo no carregador toda vez que precisar conectá-la. Depois há a questão da segurança. Para tornar uma bateria o mais segura possível, você pode adicionar camadas protetoras espessas entre as células ou usar materiais mais pesados para a carcaça. Isso aumenta o peso e ocupa espaço que poderia ser usado para armazenar energia. Você obtém uma bateria com uma probabilidade muito baixa de apresentar problemas, mas ela é mais pesada e menos eficiente. O problema é que sempre que você pressiona um dos vértices desse triângulo, os outros sofrem. Velocidade prejudica a vida útil. Vida útil limita a velocidade. Segurança adiciona peso e reduz a eficiência. Não importa quão inteligente seja a engenharia, você sempre teve que escolher 2 e aceitar perder o terceiro. É por isso que a notícia da Geely
causou um grande impacto na indústria. Eles não estão usando nenhuma química de bateria exótica e cara. Eles estão usando LFP, que significa fosfato de ferro-lítio. O LFP já é conhecido por ser seguro e durável. É a química padrão no mundo dos carros elétricos. O que nunca foi conhecido por sua extrema velocidade de carregamento. A bateria da Geely, chamada de tijolo dourado, já está instalada no Lincoln Commodore 10, um carro que está sendo produzido e vendido na China atualmente. Isto não é um conceito ou um comunicado de imprensa, é real. Para compreender plenamente o que a Geely conseguiu, é preciso também conhecer o ambiente regulatório na China. O governo chinês decidiu, recentemente, adotar medidas extremamente rigorosas em relação à segurança das baterias. Uma nova norma conhecida como GB 38031-2025 entrará em vigor em 1º de julho de 2026. De acordo com as regras antigas, o requisito era basicamente um sistema de alerta. Se uma bateria começasse a superaquecer perigosamente o carro, tinha que alertar o motorista 5 minutos antes de um incêndio começar. A ideia era dar tempo para parar e sair do veículo. O carro ainda pegaria fogo, mas pelo menos o motorista estaria em segurança. A nova norma descarta essa abordagem. Agora, uma bateria deve produzir 0 chamas e 0 explosões por pelo menos 2 horas completas após o início do superaquecimento descontrolado. Há também um novo teste em que batem na parte inferior do carro para verificar se há danos e as baterias LFP não podem exceder 65 deg durante o carregamento. A filosofia mudou completamente. Em vez de apenas alertar sobre um incêndio à lei, agora exige que o incêndio nunca aconteça. A Geely não esperou que essa lei entrasse em vigor. Eles certificaram toda a sua linha de baterias até maio de 2025, bem antes do prazo. Optaram por se adequar ao novo padrão, antes mesmo de serem legalmente obrigados a fazê-lo. É nesse contexto de regras mais rígidas que eles lançam o bloco dourado, alegando que ele conquista os 3 vértices do triângulo simultaneamente. O vértice que mais chama a atenção é a velocidade de carregamento. E é aí que as coisas ficam realmente incríveis. A maravilha de carregamento de 10 kB. O número principal é 1093 kW. Essa é a potência máxima de carregamento que esta bateria atingiu durante os testes oficiais. Mas para realmente entender o quão impressionante isso é preciso olhar além dos kilowatts e falar sobre algo chamado taxa C. A taxa C é uma forma de expressar a velocidade de carregamento em relação ao tamanho da bateria. Se uma bateria tem uma taxa C de 1, significa que ela pode ser totalmente carregada partindo de 0 em 1 hora. Uma taxa C de 2 reduz esse tempo pela metade para 30 minutos. A bateria de J atinge 12C. Isso significa que toda a capacidade da bateria pode ser preenchida em cerca de 5 minutos. No contexto da química, LFP, um número como esse era impensável até pouco tempo atrás. Seria motivo de riso considerado impossível. Mas o que importa ainda mais do que a velocidade é o que não aconteceu durante essa carga. Quando se força a entrada de eletricidade em uma bateria nessas taxas extremas, o calor não aumenta apenas um pouco, ele aumenta exponencialmente. Isso é física básica. A relação entre corrente elétrica e calor não é linear. Se você dobrar a corrente que flui por um condutor, o calor gerado não dobra, mas quadruplica. Pense em um fio simples na sua casa. Aplique uma pequena corrente elétrica e ele permanecerá frio. Dobre essa corrente e ele aquecerá. Dobre-a novamente e ele poderá derreter. Essa relação exponencial é o principal desafio do carregamento rápido. Existe uma regra bem conhecida na engenharia de baterias que torna isso ainda mais crítico.
Para cada 10 deg que a temperatura sobe acima da faixa ideal, a taxa de degradação da bateria dobra. Portanto, mesmo um pequeno aumento de temperatura durante o carregamento rápido não é apenas um problema menor, ele está destruindo ativamente a bateria por dentro. A nova lei da China limita a temperatura de carregamento de baterias LFP a 65 degc. Durante o teste de carga de 1093 kW, a bateria Golden Brick manteve-se a 64 degc, apenas 1 degc abaixo do máximo legal. Manter uma bateria a 64 degc, enquanto recebe mais de 1000 kW de potência, é uma façanha extraordinária de gerenciamento térmico. A Geely conseguiu isso através de 3 camadas distintas de proteção trabalhando em conjunto. A primeira camada é o projeto de resfriamento físico. A maioria dos carros elétricos em circulação hoje em dia resfria suas células de bateria apenas por um lado. Uma placa de resfriamento fica encostada na parte superior ou inferior da célula. A Geely adotou uma abordagem diferente. Eles envolveram um sistema de resfriamento líquido em ambos os lados de cada célula. Isso dobra a área de superfície onde o calor pode ser absorvido e reduz a distância que o calor precisa percorrer para escapar. O resultado é uma melhoria de 35% na eficiência geral de resfriamento. Uma boa analogia é cozinhar. Se você colocar uma panela quente sobre um bloco de gelo, a parte de baixo esfria, mas a parte de cima permanece quente. Coloque essa panela em um balde com água gelada e ela esfriará quase instantaneamente. Essa é a diferença entre resfriamento unilateral e resfriamento bilateral. A segunda camada é o software. Sensores embutidos por toda a bateria monitoram cada célula individual dezenas de vezes por segundo. Esses sensores não apenas leem as temperaturas atuais, mas também realizam cálculos para prever onde o calor aumentará repentinamente antes mesmo que isso aconteça. Se o sistema detectar que uma determinada célula está prestes a superaquecer, ele pode ajustar o fluxo de resfriamento para essa área preventivamente. Cada célula também é envolta por uma barreira isolante de nível aeroespacial que impede que o calor de uma célula se espalhe para as células vizinhas. A terceira camada ataca o problema na sua origem, em vez de apenas resfriar o calor depois que ele surge. A Geely redesenhou a arquitetura interna das células para gerar menos calor desde o início. Eles usaram um princípio chamado balanço energético de Bernardi para remodelar a forma como a célula lida com o fluxo de eletricidade internamente. Ou alterar a estrutura física. Eles reduzem o calor criado pela resistência elétrica e pela polarização antes mesmo que ele exista. Eles não estão combatendo um incêndio, mas sim garantindo que o fogo não tenha o que queimar. Essa velocidade também é suportada por uma arquitetura elétrica de 900V no veículo. A maioria dos carros elétricos mais antigos usa sistemas de 400V. Uma voltagem mais alta é como usar um cano mais largo para transportar água. A mesma quantidade de água pode fluir com menos pressão, e menos pressão significa menos calor. A arquitetura de 900 volts permite que a Geely forneça potência massiva sem sobrecarregar os fios com corrente excessiva. Na estrada, os resultados falam por si. O Lincoln Q10 pode carregar de 10% a 70% em 4 minutos e 22 segundos. Se você quiser chegar a 97%, leva apenas 8 minutos e 42 segundos. Isso equivale a aproximadamente 2 km de autonomia recuperada a cada segundo que o carro está conectado. Você poderia obter autonomia suficiente para dirigir o dia todo em menos tempo do que leva para comprar um café. Mas toda essa velocidade levanta uma questão óbvia. Se você carregar essa bateria nessas taxas extremas, dia após dia, ela não vai se deteriorar em alguns anos. A isso nos leva ao segundo vértice do triângulo, uma bateria com autonomia de 1 milhão de quilômetros. O segundo vértice
do triângulo impossível é a vida útil. Todo mundo sabe que o carregamento rápido geralmente danifica a bateria com o tempo. Se você usa um carregador rápido no seu celular todos os dias, a bateria não vai durar tanto. Os componentes químicos se degradam. Ajay afirma que sua nova bateria suporta 4.500 ciclos de carga completos. Um ciclo consiste em uma carga completa partindo de zero e uma descarga completa de volta a zero. Para que esse número faça algum sentido no mundo real, precisamos fazer um cálculo simples. Digamos que um motorista comum percorra cerca de 220 km com a bateria. Autonomia Real ciclo completo. Se você multiplicar 4.500 ciclos por 220 km, obterá exatamente 990.000 km. Gili arredonda esse valor e afirma que a bateria tem uma vida útil de aproximadamente 1 milhão de quilômetros. Isso significa que você poderia dirigir este carro pelo resto da vida e provavelmente nunca precisaria trocar a bateria. A maioria das pessoas nem sequer mantém seus carros por 200.000 quilômetros. O carro se deteriorará com o tempo antes que a bateria pare de funcionar. Uma bateria com duração de 1 milhão de quilômetros representa um enorme avanço para os carros elétricos. Mas, como manter a bateria funcionando quando se está injetando 1.093 kW de potência nela? O carregamento ultra rápido repetido causa danos físicos dentro da bateria. Existem 2 mecanismos específicos que a Geely utiliza para combater esses danos. O primeiro mecanismo lida com o inchaço físico que ocorre dentro da bateria durante o carregamento rápido. Quando a eletricidade flui rapidamente para uma célula, os componentes internos se expandem fisicamente como uma esponja que absorve água e aumenta de tamanho. Se essa expansão for muito acentuada, pode criar pequenas fissuras na estrutura interna. Uma vez formadas essas fissuras, a bateria começa a perder sua capacidade de armazenar energia. Para lidar com esse inchaço, a Geely desenvolveu 3 tecnologias que atuam em conjunto. Primeiro, criaram uma película autorreparadora chamada película SA, capaz de selar microfissuras por conta própria. Se uma pequena fissura aparecer durante a expansão da bateria, essa película a repara antes que se alastre. Segundo, adicionaram uma camada de gel protetor ao redor dos componentes internos. Imagine que a esponja tenha espaço para se expandir. O gel se deforma e se desloca conforme a bateria incha, absorvendo a tensão mecânica para que as partes rígidas não se quebrem. Terceiro, desenvolveram aglutinantes especiais que atuam como uma cola flexível, mantendo todos os materiais internos unidos, mesmo durante as milhares de expansões e contrações. Juntas, essas 3 inovações permitem que a bateria inche e contraia 4.500 vezes sem sofrer danos permanentes. O segundo mecanismo é chamado de tecnologia de revestimento ativo S+. Isso parece complicado, mas você pode pensar nisso como um protetor solar para a bateria. Os eletrodos dentro de uma célula são extremamente sensíveis. Quando enormes quantidades de eletricidade são aplicadas durante o carregamento ultra rápido, isso desencadeia reações químicas que desgastam gradualmente os materiais ativos. O revestimento S+, é uma camada protetora aplicada diretamente sobre os eletrodos. Ele os protege desse estresse químico repetido, assim como o protetor solar impede que os raios nocivos danifiquem a sua pele. Sem esse revestimento, os eletrodos se degradariam muito mais rapidamente sob as condições extremas de um carregamento de 12C. Graças a esses 2 mecanismos trabalhando em conjunto, a bateria Geely pode suportar a rotina de carregamento mais agressiva imaginável e ainda permanecer intacta. É como projetar um tênis de corrida que você possa usar em uma maratona todos os dias durante anos, sem que a sola se desgaste. Então já verificamos a velocidade e a vida útil. Mas
E o terceiro e mais importante aspecto: o que acontece se essa bateria sofrer um acidente grave? Os padrões de segurança na China são agora mais rigorosos do que em qualquer outro lugar do mundo. A GIL não apenas atendeu aos novos padrões. Eles foram muito além disso, testando a bateria de maneiras que parecem quase completamente insanas. Isso nos leva à parte mais intensa desta história: segurança além da lei. O terceiro vértice do triângulo é a segurança absoluta. É aqui que Geely realmente ultrapassa os limites, indo além do que qualquer um esperava. A abordagem da Geely em relação à segurança parte de uma filosofia que vai muito além de simplesmente cumprir requisitos regulatórios. Desde 2024, a empresa realizou 48 programas de testes distintos, dedicando mais de 48 mil horas a submeter baterias a condições extremas. Destruíram 69.967 amostras nesse processo, sacrificando células e baterias completas para descobrir os verdadeiros limites. O que chama a atenção é que 23 desses protocolos de teste superam os requisitos da nova norma chinesa e 12 deles foram desenvolvidos internamente pela Geely. Ninguém os solicitou. Eles optaram por fazê-los porque queriam identificar todas as possíveis falhas antes que elas pudessem ocorrer em uma via pública com pessoas reais dentro. O raciocínio por trás desses testes obsessivos se baseia em um princípio conhecido como Lei de Heinrich, originalmente desenvolvido a partir do estudo de acidentes de trabalho ao longo de muitos anos. Esse princípio revela um padrão claro para cada evento catastrófico. Existem aproximadamente 29 incidentes menores e 300 quase acidentes que o precederam. A conclusão é poderosa em sua simplicidade. Se você identificar e corrigir os 300 quase acidentes, os incidentes menores nunca acontecerão. E se os incidentes menores nunca acontecerem, a catástrofe também nunca acontecerá. A Geely aplica exatamente esse raciocínio às baterias. Eles investigam pequenas fragilidades em condições extremas de laboratório para que essas fragilidades nunca se transformem em emergências na estrada. Eles preferem destruir milhares de baterias em testes do que ter uma falha na garagem de um cliente. Alguns dos testes que eles realizam parecem mais um desafio do que um controle de qualidade. Veja o teste de compressão. Eles passam com um tanque de 36 toneladas diretamente sobre um conjunto de baterias totalmente montado. O peso aplicado é 1 vezes maior do que o exigido pela norma nacional chinesa. Qualquer bateria normal se deformaria e falharia sob esse tipo de castigo. O bloco dourado permanece intacto sem qualquer falha estrutural. Depois, ao teste de impacto. Geely dispara um projétil de 5 mm, o mesmo calibre usado em fuzis de assalto militares, diretamente contra uma bateria totalmente carregada. O projétil viaja a 920 missais e atravessa a bateria sem causar nenhum dano. Apesar de ser perfurada por uma bala, a voltagem da bateria permanece acima de 3 volts e nada pega fogo. Essencialmente, a bateria absorve o impacto de uma bala e continua funcionando. Em seguida, ao teste da agulha, que é indiscutivelmente o mais brutal de todos. Agulhas de aço de 5 mm são inseridas em uma bateria totalmente carregada de múltiplos ângulos e simultaneamente. Isso simula o pior tipo de curto-circuito interno possível. Após a inserção das agulhas, a bateria é observada por 1 hora inteira. Sem fumaça, sem chamas, sem fogo, sem explosão. A bateria permanece completamente estável e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. O compromisso da J-Com à segurança vai além de seus próprios produtos. Eles ajudaram a escrever o novo teste de impacto sob a carroceria, que se tornou parte do padrão nacional chinês. Além disso, disponibilizaram 12 patentes relacionadas à segurança da base da bateria
para toda a indústria, incluindo seus concorrentes diretos. Decidiram que elevar o nível de segurança para todos era mais importante do que guardar segredos. Lembra-se da nova lei que exige 0 chamas por 2 horas após o início de uma fuga térmica. A Joto projetou o bloco dourado para que, se uma célula sofrer um evento térmico, o calor permaneça completamente contido. As barreiras de nível aeroespacial e as camadas de gel retêm a energia dentro da célula afetada. As células vizinhas nem sequer percebem que algo deu errado. O fogo nunca se alastra porque nunca começa. Isso completa o terceiro vértice do triângulo. Velocidade, vida útil e segurança. Tudo garantido simultaneamente. Mas ter uma bateria incrível é apenas metade da batalha. A outra gigante na China, a BYD, também tem uma bateria famosa. Será que a Geely realmente sai vitoriosa? A resposta pode te surpreender. A batalha real com a BYD. Agora que vimos como a Geely resolveu o triângulo impossível, precisamos fazer a grande pergunta do título. Será que essa nova bateria da Geely realmente supera a famosa bateria Blade da BYD? Para responder a essa pergunta, com sinceridade, precisamos analisar a comparação sob diversas perspectivas. Comecemos pela infraestrutura, pois é aí que a lacuna é mais evidente. Uma bateria incrível é inútil se você não encontrar um carregador potente o suficiente para utilizá-la. A BYD passou anos construindo uma rede proprietária de carregamento ultra rápido que já está em funcionamento. Eles estão até mesmo implementando carregadores gigantescos de 1 megawatts por toda a Europa este ano. A BYD controla toda a experiência do carro ao carregador e à estação. Quando você chega a uma estação BYD, sabe que vai funcionar porque a BYD construiu todo o sistema. A Geely está em uma posição bem diferente. Seu carregamento de megawatts depende de uma parceira chamada Ohan Energy, que ainda está em fase inicial de testes. A Ohan só tem estações em algumas cidades, principalmente Hong Kong, Pequim e Shenzhen. A Geely ainda não tem a cobertura nacional que permitiria a qualquer motorista em qualquer lugar aproveitar ao máximo a capacidade de 193 kW. Para preencher essa lacuna, a Geely firmou um acordo com a NIO que permite que seus motoristas acessem a extensa rede de carregamento da NIO em toda a China. É uma solução inteligente, mas depender da rede de terceiros não é o mesmo que ter a sua própria. Agora observe os números brutos de potência. O sistema da BYD pode atingir um pico de 1.500 kW superior aos 1.093 kW da Geely. No papel, se compararmos apenas o valor máximo que cada empresa consegue atingir em um teste de bancada, a BYD vence. Mas a potência máxima em uma ficha técnica não é o que importa para um motorista real em uma rodovia real. O que importa é a rapidez com que você consegue ir de uma bateria fraca até ter autonomia suficiente para chegar ao seu destino. E nesse quesito prático, a Geely se destaca. O tempo que leva para carregar de 10% a 70% e depois até 97% é mais rápido do que o da bateria da BYD. A Geely permite que você volte à estrada mais rapidamente, mesmo que seu pico teórico seja menor. Portanto, a resposta para a pergunta se a Geely superou a BYD não é um simples sim ou não, se estivermos falando de inovação puramente laboratorial em uma célula de bateria específica. A Geely realizou algo notável. Eles verificaram todos os 3 vértices do triângulo impossível simultaneamente. Elas ofereciam velocidade longa, vida útil e segurança em uma única bateria LFP, algo que toda a indústria acreditava ser impossível. Trata-se de um verdadeiro avanço da engenharia. Mas a BYD continua sendo a líder incontestável em produção em massa e infraestrutura no mundo real. Ter a melhor bateria do mundo significa pouco se você não puder conectá-la a qualquer lugar que vá.
A rede de carregamento da BYD é consolidada, confiável e está se expandindo rapidamente. Para um motorista que faz uma viagem pela China ou Europa, isso faz toda a diferença. A BYD oferece a tranquilidade de saber que haverá um carregador disponível quando você precisar. Toda essa situação levanta uma questão fascinante para o futuro. Se uma tecnologia LFP convencional já consegue oferecer esse nível de desempenho em termos de velocidade, vida útil e segurança, porque a indústria ainda investe bilhões de dólares em pesquisas sobre baterias de estado sólido. A promessa original do estado sólido era que ele finalmente resolveria esses 3 problemas de uma só vez. Mas Geely parece ter feito exatamente isso com uma tecnologia que já existe há anos. Talvez os bilhões gastos em busca do estado sólido fossem melhor utilizados na construção de infraestrutura de carregamento, como a BYD está fazendo agora. Por ora, Geely provou que o triângulo impossível pode não ser tão impossível assim. Eles levaram a química LFP a um nível que ninguém imaginava ser possível. E a rivalidade entre Geely e BYD está apenas começando, o que é uma notícia fantástica para qualquer pessoa que dirija um carro elétrico. Se você gostou desta análise aprofundada sobre tecnologia de baterias e quer ver mais conteúdo como este, clique no botão Gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Explicar esses tópicos complexos exige muito esforço e seu apoio ajuda o canal a crescer. Há vídeos relacionados na tela agora mesmo, caso queira continuar assistindo e aprender mais sobre o fascinante mundo dos carros elétricos. Então aqui vai uma última pergunta para vocês. Se fossem comprar um carro elétrico novo, amanhã escolheriam um com a bateria de carregamento ultra rápido da Geely ou com a extensa e confiável rede de carregamento da BYD? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo.